E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, porque antigamente a gente pegava aquela criança pequenininha ali, tinha uma cárie no dente, a gente falava, não, esse é dente de leite, vai cair, não precisa se preocupar não. E aparelho, não, quando tiver lá os dentes todos completos, quando tiver 12, 13, 15 anos, vai colocar aparelho. E tudo isso mudou. A gente começou a prestar muita atenção em como que está a dentição dos pequenininhos, porque é isso que vai influenciar na nossa boca quando a gente ficar adulto. Então se prepara, porque hoje o programa está imperdível para garantir o sorriso dos pequenos e até quando eles ficarem adultos também. E a nossa convidada de hoje aqui no estúdio é a odontopediatra Paulene Cardoso, ela que é cirurgia dentista e cuida das boquinhas bem pequenininhas para que elas possam ter um sorriso bonito quando elas forem adultas e não tenham problemas, né, na boca já desde pequenininhas. Tudo bem? Isso mesmo, boa tarde, é um prazer estar aqui compartilhando essa experiência. Na verdade, eu sou ortodontista pediatra. E essa integração, a minha mãe é odontopediatra há 45 anos, então é uma grande experiência e eu sou a filha mais velha e acabei encaminhando junto com os clientes dela, então a gente integra bastante no consultório e realmente é um desafio, é um prazer tratar as crianças, porque não é só a doença cárie, mas muitas crianças que têm uma alteração na mordida. Né? Uma mordida aberta, cruzada posterior, cruzada anterior, mordida profunda, são muitas alterações no sorriso da criança. Eu ia perguntar justamente isso, porque quando a gente fala em criança, geralmente o doce, as balas é cárie. Mas a gente teve até uma ação hoje, né, até do Hospital Albert Einstein, sobre o bruxismo em criança. O que pode causar bruxismo em criança? Na verdade, o bruxismo, ele é uma resposta do sistema nervoso central. Antigamente, na época que eu me formei, há 25 anos atrás, falava assim, bruxismo é a criança que está estressada, ou aquela criança que tem vermes, ou às vezes aquela criança que o pai tem bruxismo, ela tem também. Hoje é um novo conceito. Um consenso depois de 2018, ele mostra que o bruxismo é uma resposta do sistema nervoso central que ele aumenta com rinite alérgica ou com gripe, ou a criança que tem asma, ou aquela criança que ronca, ele pode estar associado e até mesmo o refluxo. Se ele tem refluxo, ele pode ter como resposta o bruxismo. Então, na verdade, a gente não trata o bruxismo, a gente controla com medidas preventivas e interceptativas. Porque para criança, o adulto coloca aquela plaquinha, né? Criança é um pouquinho mais difícil, né? Sim, colocar. Na verdade, o adulto que usa a placa, aquilo ali não está tratando, ele só está impedindo dele não ranger. E na criança, nós temos que avaliar, porque se ela respira pela boca, se ela ronca, se ela tem uma mordida alterada, eu posso tratar a mordida da criança, a atresia da maxilopalato profundo, crescer a arcada, assim ela respira melhor. E a consequência, o controle é a melhora do bruxismo. Dá para aumentar aqui? A gente pode usar os aparelhos ortopédicos, né, que eu gosto tanto de dizer, é um aparelho que no mundo inteiro é um dos melhores aparelhos, que é o disjuntor, que quando ele faz a expansão, o crescimento da arcada, tem sim, eu tenho tido muitas respostas no consultório que a criança melhora o bruxismo. Por quê? Porque ela melhorou o padrão respiratório, porque ela cresceu as vias aéreas. A gente tem aqui atrás da garganta a nasofaringe e a orofaringe. Aqui, essas são os tipos de mordida, né? Os tipos de mordida. A senhora mandou esse material, eu fiquei encantado com o material, porque eu só tinha já havia escutado a mordida cruzada. O resto eu não tinha ouvido falar, não. Só a mordida cruzada. E olhe lá. E os pais, eles têm que observar o sorriso da criança. E todo pai, eu tenho muitas crianças atendidas, média de 30 a 40 crianças por dia. Então, quando a gente vê quantas alterações os pais observam, então tem pai que chega assim, minha criança tem sorriso gengival, o que eu faço? Ou se ela tem uma mordida cruzada. Então, nós temos como identificar as maloclusões, prevenir e tratar para que ela não aumente essa mordida e no futuro tem que fazer algum tratamento ortodôntico severo, Essa boquinha aqui, ela tá fechada. E Sim. mesmo assim ela tá aberta. Aberta. A gente chama de mordida aberta, principalmente essa mordida que as crianças usam, chupeta, dedo, mamadeira. Então ela altera a mordida.
Mas se eu mudo fica o espacinho da chupeta, ela não consegue mastigar incrível, com o dente da frente. Mas se você mudar o hábito até 3 anos de idade, a mordida que é aberta, ela pode se autocorrigir. Ela pode corrigir sozinha, sem aparelhos. Então, o maior risco, antes dos 3 anos, tem que obrigatoriamente abandonar essa história de chupeta. Na verdade, não é abandonar, é mudar um hábito que, se você for pensar, você tem filho, você sabe, o hábito da chupeta, ele leva a gripes recorrentes. A criança, ela não tem autonomia de mastigar, ela não mastiga quase nada duro. Então, é um hábito que ele prejudica não só o crescimento da boca da criança, mas a saúde em geral. Então, eu tenho 3 filhos, eu prefiro mudar o hábito antes de 1 ano, que ele não sabe falar não, do que depois. Porque depois, com 2, 3 anos, ele vai falar, não, eu quero a chupeta, não, eu quero a chupeta, e é mais difícil para o pai, porque aí ele já responde, não, eu quero a chupeta agora, né? Então, vai criando uma autoridade com chupeta que não é necessária. E às vezes é a facilidade, né? Que a criança pega no sono mais fácil com a chupeta. Com certeza. Vou tirar a chupeta. Depois de 2 horas, não, vamos dar a chupeta, e aí desiste, né? Mas essa mordida aberta é uma das mordidas mais frequentes, devido até ao uso de chupeta e mamadeira. Mas posso te dizer, tem melhorado muito essa consciência, não só da população, mas os ortodontistas, os odontopediatras, a gente trazer essa campanha de prevenção, que a gente pode mudar hábitos e mudar uma mordida, ele pode prevenir de que tenha que usar aparelho no futuro, fazer até uma cirurgia no futuro. Então vale a pena. Uma cirurgia? Pode ter caso de cirurgia? Sim. Então, isso é verdade, porque antigamente a gente via todo bebezinho tava com uma chupeta na boca. Hoje já é muito mais raro, né? A gente vê isso. E essa mordidinha aqui, ela é uma mordida bonitinha, né? Que a criança, ela sorri com os dentinhos, vem um pouquinho mais pra frente, assim, né? Sim. Ela é bonitinha, mas ela Muitas vezes, não são todos os pais que conseguem identificar, mas ela parece mais a arcada de baixo e os dentes de baixo. Mas observem essa criança, ela tem a língua baixa, e esse é um outro fator. Quando a gente olha sorriso, a gente não olha só o sorriso e o dente e a mordida. A gente tem que olhar a criança por inteira, integral. Olhar a face da criança, se ela respira pela boca, se ela ronca, se ela tem a posição de língua baixa, também pode ser uma das causas que o queixo está vindo para frente. Então, eu não estou tratando a mordida do dente, eu estou tratando o funcional da criança, para que ela possa mastigar melhor. Do jeito que ela está aí com essa mordida, ela não mastiga 100%. E se ela não mastiga 100%, ela não cresce a face, que é o que eu chamo de ortopedia da face do sorriso. A gente inclusive teve uma cirurgia plástica aqui que ela disse que a melhor coisa para não envelhecer é cuidar dos dentes. Porque esse movimento faz o crescimento da mandíbula, da mandíbula, mantém o osso da face, né? E quando o osso da face murcha, todo o rosto murcha também, né? E essa mordida cruzada posterior, o que é? A mordida cruzada anterior, ela é muito genética. Já a mordida cruzada posterior, ela é muito comum na criança também que usa chupeta, mamadeira e os respiradores bucais. Então, aquela criança que respira pela boca ou pela genética, ela pode ter o céu da boca fundo, que a gente chama de palato estreito. Então, quando tem uma mordida cruzada do lado direito, nesse caso, provavelmente ela mastiga mais do lado direito do que o esquerdo. Como ela mastiga mais de um lado, ela pode ir desviando a mandíbula mais para um lado que do outro. E são aquelas assimetrias que vai levando não só a assimetria da face em termos estéticos, mas funcional, onde ela desenvolve a articulação mais de um lado que do outro. Sabe aquele adulto que reclama de dor de cabeça, de travamento nos dentes, estalo, zumbido, ruído? Pode ser que essa criança, quando ela era mais jovem, esse adulto tinha uma mordida cruzada posterior, pode ser. Interessante. E a mordida profunda? A mordida profunda é a sua mordida. Quase ninguém enxerga que tem uma alteração. Por quê? Porque é a que é menos visível. Na verdade, ela mostra o dente de cima, mas não enxerga o dente de baixo. Sim, não é uma questão estética, é uma questão funcional. Mais uma vez, ortopedia do sorriso. O queixo é para trás, que é a mandíbula. Então, essa mandíbula, ela cresce em 3 picos na vida da criança e adulto. No bebê, quando ele é bebezinho, ele amamenta no peito, ele faz isso aqui, ó. Então, ele cresce a mandíbula.
Depois, com 7, 8 anos, vai trocando os dentinhos, tem uma nova fase de crescimento. E depois na puberdade, que é a última fase de crescimento. Então, se eu tivesse que tratar você, eu escolheria com certeza até os 13, 14 anos para eu ter um estímulo de crescimento da mandíbula. Assim, o seu dente de cima toca o dente de baixo. Essa é o ideal da mordida, o dente de cima tocar o dente de baixo. Assim, a sua mastigação, deglutição, respiração e crescimento ficam perfeitos. Só para a gente terminar aquela questão do bruxismo, que você falou, eu já ouvi, eu lembro disso muito bem, assim, de a criança começar a ranger os dentes, tem que dar remédio para verme, então não é verme. Não é mais isso, nós temos duas formas de bruxismo, o bruxismo da noite, que é o bruxismo do sono, e o bruxismo de vigília, que é o bruxismo do dia a dia. E na verdade, são mais de 30% a 40% das crianças e da população que trava os dentes. O bruxismo não é o barulho nos dentes. O bruxismo, só de você tocar o dente, se você está tocando o dente agora, já é um apertamento, é um bruxismo. Eu achei que tinha que fazer o barulhinho, não tem que precisa fazer o barulho. E eu vou te dar uma dica que eu falo muito no meu consultório. Para crianças, adolescentes e adultos, você que range os dentes, se você posicionar a língua para cima, você não está tocando os dentes. Então esse é um ótimo lembrete para o cérebro entender que você não tem que travar os dentes. Inclusive tem um aplicativo que chama Desencoste os Dentes, mas é tanto aplicativo na vida que eu não indico aplicativo para nenhum adolescente. Eu prefiro indicar algumas medidas preventivas para minimizar o bruxismo ou controlar o bruxismo, que pode ser desde umas massagens que a gente faz para destravar. Tem um exercício ótimo que faz assim, ó. Manda beijo. Ficar mandando beijinho pro céu. 10 vezes destrava. Melhorar a respiração, limpar o nariz 3 vezes ao dia. Também não mastigar muito chiclete. Então tem muitas coisas que a gente pode evitar que você fique travando os dentes. Até mesmo o estresse. Quem hoje não tem um estressezinho? Né? Então, se você está dentro do carro, está travado lá com estresse, língua para cima, respirando pelo nariz, porque isso vai fazer você não travar os dentes. Isso de dia, né? Porque de noite aí já é mais complicado. Tá dormindo, não tem como lembrar daí, né? Mas eu ouvi uma vez que o lugar da língua não é aqui embaixo. O lugar da língua é aqui. É esse mesmo. É verdade isso? É a nova posição de língua, isso não é de agora. E isso a ortopedia, ela já preza, porque a posição correta da língua aqui, ela vem desde a amamentação. O bebê suga como? Então, o adulto ou a criança que usou chupeta e mamadeira, a língua vai ficar como? Língua baixa, que leva a alguns crescimentos inadequados da mordida, da face. Então, a língua para cima, ela favorece o crescimento da arcada, a melhora do padrão respiratório, a melhora da deglutição e até da mastigação. Quer dizer, então, que a criança que mama no peito, ela tem uma dentição teoricamente melhor. Sim, ela tem condição de ter um crescimento facial, do sorriso e até ter uma dentição perfeita. Se ela mastigar também muito bem. E o ronco? O que leva uma criança a roncar, né? Que adulto a gente até entende, a gente sabe, né? Olha, o ronco na criança tem aumentado cada vez mais. E ele começa, às vezes, com uma rinite alérgica ou aquela criança que tem uma adenoide hipertrofiada. Então, mesmo sendo um tecido de proteção no organismo, mas a adenoide, mais que 50%, 60%, ela já atrapalha não só a respiração, mas pode levar a um ronco. E essa criança ela tem que ser avaliada pelo otorrino, pela fonoaudióloga e pelo dentista, odontopediatra, ortodontista. Porque se ela tem também um queixo para trás, que é o que a gente chama de mordida profunda com o queixinho para trás, você concorda que o queixo para trás ele comprime um pouco as vias respiratórias? Né? Não só a nasofaringe, mas a orofaringe. Então, quando a gente usa aparelhos ortopédicos, tanto para crescer a arcada de cima, que é a maxila, quanto para crescer a arcada de baixo, que é a mandíbula, eu estou liberando o espaço aéreo para ele respirar melhor e ter uma condição de ter menor ronco, né? Mas é um assunto que ele tem que ser tratado também com fonoaudiólogas, porque inclusive saiu uma pesquisa da USP mostrando que a gente, com os exercícios fonoterápicos, nós podemos diminuir o ronco em crianças com 60% e em adultos 50%.
Olha, dá pra até para os grandinhos pararem de roncar com exercício. Sim, porque melhora a tonicidade da língua. O ronco também é uma língua que é flácida, que é mole, é uma língua que não está posicionada na posição correta. Então, quando você faz os exercícios fonoterápicos, vamos dizer assim, oromiofuncionais, você está tonificando a língua e fortalecendo o músculo da língua e do lábio para você respirar melhor e diminuir o bruxismo e até mesmo o ronco. Quer dizer, então, que daqui a pouco vai sair uma outra pesquisa mostrando que as fofoqueiras não roncam. Não. O fofoqueiro não ronca, que trabalha mesmo a língua. Então, é realmente aqui manter a língua sempre lá em cima. Isso. Lembrou, mantém. E como é que é o exercício do beijinho de novo? O exercício do beijinho, todo mundo gosta, que é bom pra gente exercitar. Isso quem me passou foram fisioterapeutas, tá? Não foi na parte de odontologia, mas como eu trato com criança, tem que ser muito lúdico. Então não adianta eu falar assim, fecha o lábio, fica com o lábio pregado, ele vai esquecer. Então eu passo exercícios do beijinho, do sugar o canudo, do soprar, para tonificar o lábio, e esse do beijinho é para destrafar a musculatura. Então é bem lúdico e funcional. Que tem que ser um pouquinho diferente, né? Sim. O adulto você manda, ele não obedece. A criança, ela às vezes obedece, Não, né? Nós motivamos e temos muitos resultados. Graças a Deus, eu amo tratar as crianças e é um prazer para mim ver um resultado de crescimento nesses últimos 25 anos. Então, quem eu tratei com 3 anos, hoje tem 20 e poucos anos. E quando vão no meu consultório com esse crescimento adequado, de função, de sorriso, isso é muito gratificante. E quando que você falou muito em aparelho ortopédico, mesmo que ele seja na boca, ele não é ortodôntico. Qual que é a diferença entre o ortodôntico? Na verdade, o ortodôntico é quando ele vai alinhar os dentes. Então, aquele aparelho de brackets, aquele tradicional, ou até mesmo os alinhadores que eu estou usando, ele vai alinhar dentes. Mas para eu ter crescimento, nós temos a ortopedia facial dos maxilares. Então, dentro da ortopedia, eu trabalho com criança, ela chama reabilitação neurooclusal. Abaixo de 6 anos, eu trato com as crianças com aparelhos ou sem aparelhos. Por exemplo, tem crianças que vêm com a mordida cruzada pequenininha, às vezes com 4 aninhos de idade. Quando a mordida está cruzada, eu consigo descruzar com pistas, que é uma reabilitação, que é uma resina colocada no canino para descruzar e ensinar a criança a mastigar, e ela não vai usar aparelho até 8 anos de idade. Então eu estou minimizando e controlando para ela não ter que usar aparelho nessa idade, mas eu estou permitindo o quê? O crescimento fisiológico da maxila, da mandíbula e até de uma mastigação eficiente. E essa coisa, por exemplo, eu estava até brincando ali Antigamente era muito comum a gente ver criança com dente de leite e com cárie. E aí o pai sempre fala, não, vai cair e tal. E hoje não, hoje pega o dente de leite, leva no dentista, cuida. Por quê? Se o dente vai cair de qualquer jeito, por que cuidar de um dente que está indo embora? É que, na verdade, a dentição decídua, que é o dente de leite, ele tem uma oclusão a ser mantida. Se eu perdi um dente por cárie e esse dente foi removido, extraiu esse dente, você pode perder espaço. Os dentes permanentes podem irromper apinhados ou, às vezes, eles podem ficar até impactados, presos no osso. E outros problemas, se a criança perde um dente por trauma dental, ela perdeu um dentinho de leite. Se ali fechou o espaço, ela pode perder o espaço do dente permanente e romper. Aí depois, para tratar com o aparelho, são média de 1 ano, 1 ano e meio de tratamento. Então, tudo que você faz para prevenir a doença cárie, por exemplo, eu tenho crianças que têm mamadeira e cárie de mamadeira. Aí ela perdeu praticamente os 4 dentinhos da frente. Então, eu vou deixar essa criança sem os 4 dentes da frente? Não, principalmente na socialização, né? Hoje, a criança ela tem bullying na escola. Eu recebi uma cliente que ela perdeu os 4 dentinhos, ela falou, tia, eu tô deformada. Eu não quero sorrir para ninguém. Imagina essa criança, como ela vai crescer? Então, eu tenho um aparelhinho que eu penduro os dentinhos até 8 anos, 8 anos, quando ela estiver trocando os dentinhos, 7 para 8, né? Alguns trocam até antes disso, os de cima. Eu tiro o aparelho para o dente permanente nascer.
E caem sempre primeiro os da frente, sempre, né? Os de baixo primeiro, os incisivos inferiores, depois os superiores. E é normal alguns não caírem? É normal, às vezes, o dentinho nem nascer. Às vezes o dentinho pode ficar mais preso. Por exemplo, a criança que tem bruxismo, ela trava os dentes, ela tem dificuldade de trocar os dentes. Às vezes o permanente nasce atrás, tortinho, porque o dente de leite, ele não reabsorve, ele não cai sozinho. Tem que ir no dentista tirar, porque a raiz do dente está desse tamanho. De tanto então, apertar. Nós temos visto muitas crianças com bruxismo, com dificuldade de tirar os dentinhos. E o que ocorre? Depois vem os dentes apinhados. Não quer dizer que dente apinhado em criança tem que usar aparelho, não. Primeira coisa, dentes apinhados tem que aprender a mastigar. Mastigar maçã, cenoura, goiaba, coco, cana, tudo que é durinho a criança tem que mastigar para crescer a boca. Mas hoje ela não mastiga muito. Então, às vezes aparecem muitas crianças com apinhamentos e a gente pode trabalhar... Apinhamento é aquele dente o meio dente que torto. um por cima meio que do outro, assim, né? Isso, então os dentes tortos preocupam muito os pais. Eu posso te dizer que 50% dos pais que vão no meu consultório estão preocupados com o dente torto. E na grande verdade, deveríamos preocupar com o crescimento da arcada. O que fez Para esse eu dente? ter crescimento correto da arcada, eu tenho que ter 4 pilares. Primeiro, de respirar pelo nariz, não respirar de boca aberta. Se você respira de boca aberta, sua arcada vai ficar estreita. Segundo, mastigar bem os alimentos. Maçã, cenoura, goiaba, para crescer essa boca, para ter espaço para o dente permanente. Terceira, a posição da língua. A língua no lugar correto vai favorecer o crescimento. E quarto, evitar hábitos bucais, roer unha, ranger dentes, roncar, chupeta, dedo, mamadeira. Até um hábito que tem ocorrido muito é sugar o lábio, ó. Às vezes a criança fica nervosa e ela fica. Não é fácil mudar esse hábito, porque ele está pregado na sua boca. E às vezes na secura, né, do tempo seco, a gente fica... ou tira a pelinha. Então, quem faz assim com o lábio, ó, vai ficando com os dentes para fora. Isso é bem desafiante de tratar. Pode ser um risco de trauma dental. A senhora falou de cárie de mamadeira. O que perdeu os 4 dentinhos da frente. O que é essa cárie de mamadeira e o que ela pode, como que ela surge e o que ela pode causar? A criança que tem o hábito da mamadeira, uma coisa é ela mamar uma vez por dia. Outra coisa é ela mamar umas 3, 4 vezes por dia e dormir com a mamadeira na boca. Se ela dorme com a mamadeira na boca, o açúcar do leite, ele prega no dente. Quando ele prega no dente, as bactérias vão lá, jogam um ácido, desmineraliza, forma uma mancha branca, para depois vir a cárie mesmo em si, a cavidade. Então, se a mãe enxerga uma mancha branca no dente da criança, lá em cima, é bem perto da gengiva a mancha branca, a gente já chama de mancha branca de cárie. Então, tem como prevenir e identificar, mas tem que mudar o hábito. Lá no consultório que eu mais tenho é copo para dar para as crianças. Troca o copo pela mamadeira. E usa, quando você tem essa transição da mamadeira para o copo, a criança ganha autonomia, ela vai comer mais, ela vai mastigar mais, ela vai beber menos leite e ter menos o hábito de ficar com a mamadeira na boca, o que prejudica a cárie e prejudica a respiração bucal. A criança que dorme com a mamadeira ou fica muito tempo com a mamadeira chupeta, ela pode desenvolver uma respiração bucal também. Que ela acaba usando meio que a mamadeira como chupeta também, exatamente, né? Tá ali... E essa cárie de mamadeira, ela pode ser prevenida, pode ser controlada com a aplicação de flúor com o dentista, tá? Tem protocolos para cárie de mamadeira, que às vezes ele vai ter que aplicar o flúor toda semana, 4 semanas. E depois, se ela desenvolver uma mordida aberta, que é bem comum, se a gente mudar o hábito da chupeta e mamadeira até 3 anos, a mordida que está aberta, ela pode fechar. Então, ela pode aprender a morder e mastigar com os dentes da frente, favorecendo também o crescimento da face. Então, precisa para a criança fazer aqueles palitinhos de cenoura crua. Sim, sim. Cortar os pedacinhos ali, deixar os pedacinhos maiores para a criança ter que morder. A gente fala os palitos de cenoura, de pepino. A gente tem na clínica uma brinquedoteca que a gente tem oficinas de mastigação, de respiração e de slime também, que eles adoram, né? Então, na de mastigação, nós temos todos os dias maçã para ensinar a criança a cortar com o dente da frente e mastigar dos 2 lados para equilibrar a face.
e a cenourinha é muito bem-vinda. Eu acho engraçado, por exemplo, a gente tem um dentista aqui que a gente já recebeu ele, dentista de adulto, mas ele teve uma experiência, ele virou dentista porque quando ele era criança ele perdeu um dos dentes da frente. Logo depois que tinha trocado, então ele ficou muitos anos usando a famosa perereca, né, o Dr. Pablo. Que é bem desconfortável, né? Muito, e aí ele ficou com aquele trauma. A minha sorte é que foi antes da troca. Né? Sempre tem um tio, né? Meu tio muito maravilhoso, mas completamente sem noção, me deu uns patins, eu fui lá e arranquei os 4 dentes superiores. É um desafio numa paulada pro resto só. da vida. E aí quando eles cresceram grandalhão. Na época não era moda, agora tá todo mundo com esses Agora dentão. tá Eu tô em casa. Eu já era, eu sou Estética precursor. de sorriso. Sou precursor dessa história, mas aí vieram os dentão grandão. E a criança, ela sofre muito bullying, né? Sim. Antigamente também, eu tinha que esperar crescer para tirar aquela orelhinha de abano. Por conta da socialização escolar, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica criou um protocolo para criança. Até 6 anos faz lá e arruma aqui. E aí esses dias eu estava vendo uma foto muito interessante, né, que estava uma família lá, e um sem sobrancelha, o outro sem não sei o quê, mas o pai estava sem o dente. Tu não enxerga mais nada, tu só enxerga o dente faltando. Essa questão do bullying, ela é muito forte. Então não é aquilo que você falou, não é só o dente torto, o pai vai pela estética, mas ali atrás tem outras coisas. Eu tenho uma história que eu gosto muito de contar, de uma criança que tinha um sorriso gengival e ela era chamada na escola de gengivão. Quando ela sorria, aparecia só a gengiva e não aparecia os dentes, porque ela tinha bruxismo também. Quando ela me procurou, ela falou: tia, eu faço qualquer coisa para melhorar o meu sorriso. E eu indiquei um aparelho para ela ortopédico, um guia de erupção que ela usa só à noite e usa 2 horas por dia, e a mordida dela em 9 meses já estava corrigida e o sorriso gengival também. Mas na minha experiência eu tenho que fazer isso antes dos 7 anos. O sorriso gengival, se eu tratar ele depois com 10, 11 anos, eu já tive um crescimento, eu não consigo controlar. Então, o sorriso gengival, se for em forma adulto, tem que fazer plastia gengival, tem que fazer cirurgia. Então, um dos bullying que eu estou trabalhando bastante, que as crianças me procuram, é o sorriso gengival. Por exemplo, essa criança é uma criança do coração, que eu tenho um curso, ela me procurou porque o sorriso dela, ela falou: tia, minha gengiva aparece muito escura. Então, quando eu tratei ela, olha a diferença do sorriso, isso com um aparelho só. O que isso Aquele sorriso ficou esse sorriso. Olha a diferença na vida e na qualidade. Agora, olha a oclusão dela, olha a intercuspidação, os dentes perfeitos. Então, com um só aparelho, vale a pena a gente poder fazer essa avaliação antes dos 7 anos. Se eu tivesse tratado ela com 10, 11, eu não conseguiria esse crescimento. Porque sorriso gengival não é gengiva que eu tenho que ir lá e tirar a gengiva. Eu tenho que trabalhar o crescimento da face. Isso é ortopedia de sorriso. É quando a gente está trazendo não só a prevenção, mas indicando aparelhos corretos para ter uma estabilidade. E você pode ter certeza que a alegria dessa criança de sorrir, eu estou acompanhando há mais de 10 anos, estável, não perdeu nenhum resultado. Porque eu só conhecia aquela ideia de tirar, da plastia, né? gengival. De recortar mesmo. Se eu trato criança, eu não preciso recortar gengiva nenhuma. De adulto, né? E aí também e você expõe uma parte do dente que era para estar protegida, ou não? Quando eu tiro a gengiva cirurgicamente. Não, às vezes quando é assim, a coroa do dente é curta. Então, quando eles fazem a plastia gengival, provavelmente é muito bem indicado. Isso é bem estudado, porque ele vai só aumentar o seu dente que não está exposto. Na verdade, não vai trazer não é que eu estou puxando o que era para estar escondido, eu só estou tirando o que já era para estar... O que já era da estrutura dentária, que tinha que estar aparecendo. Natural. Agora, o bullying que você falou, tem tido muitas crianças que tiveram um trauma dental e perderam os dentinhos. Quando perde o dentinho com 5, 4 anos, ela vai trocar os dentes com 6, então de repente não precisa colocar o dentinho ali. Mas se é uma criança que tem 7 anos, 8 anos e já perdeu o dentinho, ou se é uma criança que não nasceu o dente, ela já veio sem o dentinho, que a gente chama de agenesia dentária, ela não pode ficar até 11, 12 anos sem o dente, ou para pôr implante lá com 15, 18 anos. Então, é importante, se ela tem a falta do dente ou se ela perdeu o dente,
Para ela não ter bullying, a gente tem como colocar um aparelho com o dentinho pendurado, que a gente chama de mantenedor ou recuperador de espaço. Ou muitas vezes é uma criança que respira pela boca, eu vou pôr um aparelho para melhorar o crescimento da arcada e põe o dentinho pendurado. E já bota ali. E já resolve duas coisas. Que aí, plasticamente, né? E aí tem que esperar o dente nascer. O dente permanente, quando você perdeu o dente permanente, aí ele não vai nascer. Você vai ter que fazer implante no futuro. Então não é justo a criança ficar dos 8 anos até 18 sem o dente. E aí tem que esperar crescer totalmente a criança, né? Tem que virar adulto. Para depois pensar no implante, mas o recurso é com aparelho mesmo. Aí vai crescendo, vai trocando o tamanho do dente também, isso, né? Isso mesmo, vai adaptando junto. Na estética do sorriso, né? Mas o que já é um grande avanço, porque até pouco tempo atrás, a senhora se formou há 25 anos atrás. Qual que era o recurso há 25 anos atrás? Mas a gente já tinha esse recurso já também. Tinha? Já. Isso já é bem... É um protocolo que já é desde uma graduação. Só que a gente vai aperfeiçoando, né? Eu, como ortodontista, eu não estou pensando, ela perdeu o dente, não. Ela ronca, ela respira pela boca, ela tem bruxismo. Como é que é a mordida dela? Qual será o melhor aparelho para ela? E qual a idade melhor para colocar esse aparelho? Porque não é bem assim, Otávio, vamos pôr o aparelho, não. A criança ela tem que ter uma maturidade. Eu que gosto muito de criança, eu tenho muita facilidade. Qualquer criança que sentou ali, até mesmo eu tenho muitas crianças que têm autismo, crianças que às vezes não colaboram, mas eu insisto, ela vai uma vez, vai 2 vezes, vai 3 vezes, vai condicionando. Porque se ela precisa do tratamento, a criança que tem muito autismo, que tem o autismo, ela pode travar muitos dentes ou ter muito bruxismo. Então, eu tenho tido excelentes resultados com um aparelho só para dormir. E é um aparelho que não é placa, ele permite um crescimento fisiológico. Então, vai ajudar a criança não só a parar de travar os dentes, mas respirar melhor. Uma criança que vai ter uma qualidade de sono melhor, até para ela não ficar travada à noite em termos de musculatura, né? Mas o estresse, ele funciona mesmo. Existe o bruxismo que é só do estresse? Existe, que a gente chama de... É o bruxismo de vigília, é o bruxismo do dia a dia. Eu tô no trânsito, travei os dentes. Então tem gente que fala assim, nossa, doutora, eu tô muito dolorida essa semana com estalo, é porque eu tive muito estresse. E realmente ela tá travando, ela tá comprimindo o músculo da mastigação, o músculo da cabeça que está interligado, o músculo do pescoço que está tudo interligado. Então ele pode realmente ter mais dor de cabeça, dor muscular, dor no ouvido, estalo, zumbido. O adulto ele pode ter muita coisa, agora a criança, ela não sente tanto, porque ela brinca muito. Está entretida com outras coisas. Então o estresse na criança passa rápido, graças a Deus. A Célia me perguntou o que é fluorose. Fluorose é o excesso de flúor nos dentes. Então ele pode ser causado, às vezes, aquela criança que come muita pasta de dente e engole. Então o ideal é escovar com um trisquinho de pasta, 1 grão de arroz, bem pouquinho. Não precisa colocar a escova na água, porque senão forma um monte de espuma. Já com ela sequinha, você escova os dentes e cospe. A criança tem que aprender a cuspir. E se ela não cospe e engole, com o passar do tempo pode ser que vai aparecer os dentes permanentes com fluorose. Nossa, então quer dizer que engolir pasta de dente dá esse probleminha? Eu não sabia pode que estava esse problema, sim. Não, olha aí. E aí também me perguntaram o que é uma monilíase. O que é monilíase? O famoso sapinho. Sapinho. O sapinho, na verdade, a criança ela tem quando ela pode ter uma baixa de imunidade. Ou ela teve uma febre, ou ela teve estomatite, onde formou um monte de gengivas vermelhas, ou às vezes uma herpes, ou uma estomatite é o que mais ocorre em mão, pé e boca. Então, quando aparecem alterações devido à imunidade que abaixou, o sapinho pode aparecer até também da mamadeira, ou da chupeta que não está tão limpa. E isso às vezes não é porque não limpa, mas às vezes fica tanto tempo com a chupeta. Ou pode ser algo também de beijinhos, que às vezes pode transmitir. Então, o sapinho, ele teve uma época que era, na época da minha mãe, era muito frequente até, o termo é o sapinho. Hoje, a gente interpreta que talvez até o mão, pé e boca, ele é uma alteração também que prejudica e a criança fica sem comer.
E tem épocas do ano que aparecem mais. Principalmente na época de gripes, onde a criança está muito gripada, debilitada, às vezes está na creche, aparece. Então, o que eu recomendo para os pais? Procure um odontopediatra para aprender a limpar a boca da criança. Troque a escova de dente, joga a escova fora. Se gripou, joga a escova fora. É uma nova escova. E passa o fio dental, porque às vezes a criança não deixa escovar e não passa o fio dental porque está doendo. Então, a gente tem a laser terapia, que é um laser que vai trazer uma analgesia, vai cicatrizar melhor ali aquela gengiva que está inflamada, até para ela comer melhor. Para seguir a senhora nas redes sociais? É Paulene Cardoso, tanto no YouTube quanto no Instagram. E é isso, a gente era meio traumatizado que a gente ia nos mesmos dentistas que os nossos pais, mas hoje o dentista é todo jalequinho, de bichinho, é tão legal, até eu quero me tratar lá. Com certeza. Tá bom, muito obrigado. Obrigada e até amanhã. a você.